vamos dar início ao nosso webinar sobre segurança e privacidade de dados, né? Vamos entender o que muda com a IA e por que a segurança é um tema tão importante, né? Quando falamos de IA generativa e como o Gemini, integrado ao Google Workspace, ele foi projetado para manter os dados da sua organização protegidos, tá? E para isso, nós vamos dividir o tema em 3 partes bem simples, tá? Por quê, o que e o como. Tá? Primeiro, o porquê, né? Porque a inteligência artificial generativa, ela traz novos desafios de dados, né? De segurança de dados. E também vamos entender a necessidade de debatermos e abordarmos esse tema, né? E demonstrar também por meios de segurança e prevenção da sua organização, tá? E aí depois vem o quê, né? O que o Google tem feito para resolver essas preocupações, né? Vamos ver também como a segurança de dados já está integrada ao Google Workspace com o Gemini, tá? E por último, mas não menos importante, o como, né? Como colocar tudo isso em prática, né? O Bernardo vai mostrar para vocês como configurar o Workspace e o Gemini com os controles de segurança adequados, tá? Garantindo ali o uso responsável e seguro da IA no nosso dia a dia. Bom, sabemos que a IA generativa, ela trouxe uma nova era de possibilidades, né? São ferramentas muito poderosas, né? Temos ali o chatbot, por exemplo, como o Gemini, onde há uma enorme quantidade de dados sensíveis sendo circulado constantemente, né? Sendo no ambiente corporativo, tanto no corporativo quanto no individual, né? E ali dentro, além dessas informações, também nós podemos anexar o arquivo que contém o número de algum documento, dados confidenciais, né? Inclusive, já vi até pessoas que utilizaram o chatbot ali como um psicólogo. Então, para vocês entenderem, né, com o avanço da IA, como ela está presente no nosso dia a dia e a quantidade de informações confidenciais estão sendo circuladas ali em todo momento, né? Então, alinhado com esse avanço, vem uma enorme preocupação, né? A questão da segurança. Como está sendo tratado essas informações? O que acontece com os meus dados, né? Para onde vão os meus dados? E hoje nós vamos trazer essas informações com base no Gemini corporativo, né? Pode passar, Fernanda. Bom, hoje, os incidentes de segurança envolvendo IA ainda não são limitados, tá? Mas crescem rapidamente, como nós vimos, né? Com isso, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa do IBM atual, tá? Essas pesquisas, elas mostram que 13% das organizações já enfrentaram incidentes de segurança ligados à IA. E em 97% dos casos, o problema está na falta de controle de acesso. Ou seja, uma organização que não possui um workspace, por exemplo, nós aqui possuímos o Gemini, né, o Google Workspace, desculpa, um ambiente que não possui esse Google Workspace não tem um controle sobre o uso de IA, né? Pois sabemos que no Gemini, por exemplo, os dados inseridos, eles não serão utilizados para treinamento do modelo. Então, nesse ambiente, você consegue ali inserir documentos internos e dados confidenciais sem o risco de um possível vazamento ou algo do tipo, né? Pois as informações inseridas permanecem apenas naquele ambiente corporativo seguro. Outro ponto de atenção é a chamada IA invisível, tá? O que são essas IAs invisíveis, né? São sistemas de IA que são usados dentro da empresa sem o conhecimento ou acompanhamento da área de segurança. Ou seja, eu trabalho aqui com o Google Workspace, certo? Dentro do Google Workspace, eu possuo o Gemini integrado. Digamos que, então, eu vou pesquisar algum dado confidencial em outra plataforma de IA, como o Grok, ou o GPT, ou até o próprio Gemini fora do ambiente corporativo, né? E na minha empresa ela não possui um vínculo corporativo com essa ferramenta. Então, eu pesquisando de forma independente, eu vou estar saindo daquele ambiente seguro e vou estar inserindo informações confidenciais fora desse ambiente. Isso é denominado de IA invisível, onde as medidas de segurança da minha organização ela não se aplica a esse chatbot, onde eu estou ali interagindo e trocando informações, né? Isso é bastante perigoso, pessoal, pois com essa prática, eu estou deixando a minha organização vulnerável e aumentando cada vez mais os riscos de vazamentos de dados, pois, relembrando aqui, né, vou frisar muito nessa tecla, como se usa o Gemini corporativo, os dados inseridos eles não são reutilizados para tratamento e treinamento de modelo. Então, quando não utilizamos, né, dessa forma, os riscos de vazamento eles aumentam bastante, tá? Outro dado, pessoal,
é que cerca de 20% das organizações que sofreram algumas violações desse tipo acaba tendo prejuízo ali em torno de US$ 200 mil, né? Trazendo aqui para o real, acho que chega a 1 milhão. Então, para vocês verem realmente o prejuízo que isso traz, né? E além do impacto financeiro, essas falhas, elas expuseram dados pessoais. Então, um prejuízo para além do financeiro, né? E também, talvez o dado mais preocupante que eu trago aqui, 63% das empresas que já sofreram violação ainda não tem uma política clara de governança de IA. Então, a maioria não realiza auditorias regulares, não tem controles adequados de acesso. Então, é uma instituição que não verifica como está sendo utilizadas as ferramentas de IA internamente. Qual a frequência que o colaborador utiliza em invisível, por exemplo? Quais são os tipos de dados que são informados nessa IA invisível? Não há um controle por parte da empresa, vocês entendem? Então, isso faz com que a empresa ela continue vulnerável e aí podendo gerar até um segundo vazamento de dados, sendo novamente prejudicial. Então, em resumo, né, só para fechar aqui essa parte, a adoção da IA ela está acontecendo muito mais rápido do que o avanço da segurança, né, e da governança também. E pensando nisso, o Gemini tomou algumas medidas de segurança e precaução que vão ali ajudar a equilibrar a inovação e proteção que iremos abordar posteriormente. Eu também trouxe aqui alguns exemplos de dados, agora envolvendo a área da saúde, pois eu sei que existem alguns profissionais aqui da área da saúde, para fazermos o comparativo, tá? Pois, se de um lado nós vemos o cenário onde a IA está sendo utilizada deliberadamente, por outro, nota-se a necessidade de adotar cada vez mais a IA no ambiente de trabalho, né? Segundo a revista Medicina S.A., é uma revista bastante renomada na área da saúde, há um excesso de atividades burocráticas e tarefas administrativas por parte dos médicos, né? A pesquisa aponta que, em média, um médico ele perde em torno de 10 horas semanais com esse tipo de tarefa. Então, isso sobrecarrega esse profissional, causando estresse e até burnout, né, que nós sabemos que é bastante comum nessa área. E, com isso, também, houve a necessidade de implantar as ferramentas de inteligência artificial para otimizar essas tarefas. Então, eu trago aqui, por exemplo, hospitais de referência, como o Albert Einstein, ele adotou uma IA que auxilia na triagem e gestão, na triagem e na gestão desses dados, né? E aí, trazendo também o Gemini para a parte da saúde, o Gemini ele também seria útil, né, no Gemini corporativo, ele pode ser uma ótima ferramenta ali também nessa triagem, nessa gestão, né, no auxílio na criação de prontuários, por exemplo, para trazer mais otimização para a rotina desses profissionais, né? Mas é claro que para que a funcione de forma segura, precisamos lidar com as principais preocupações, tá? Eu trouxe aqui as 3 principais preocupações das pessoas que utilizam hoje em dia a IA, que são, a primeira delas, né, é a gestão de dados sensíveis, né, que eu falei anteriormente, quando as informações confidenciais são inseridas em ferramentas de IA sem controle, as chamadas IA invisíveis, né? A segunda é a falta de controle de segurança suficiente, então, por exemplo, a autenticação, classificação, auditoria de acesso, né, nesses acessos, e, por fim, a não conformidade com regulamentação de dados, né, como a LGPD, a RIPA e a GDPR. Então, são desafios que precisam ser tratados, tá? E o Google, ele fez exatamente isso ao integrar o Gemini ao ambiente do Google Workspace, tá? Ele traz o Gemini para esse ambiente seguro e faz com que as políticas de segurança das ferramentas do Workspace se apliquem também ao Gemini, tá? E é aqui que entra o diferencial do Google Workspace com o Gemini. Ele foi construído com privacidade, tá? E a ideia é que seja segurança no centro. Então, primeiro, os seus dados continuam sendo seus dados. Como eu falei anteriormente, eles não serão usados para treinar modelos fora do domínio da sua organização. E nunca serão vendidos ou usados para publicidades, né? Segundo, você está no controle. Os administradores podem identificar, classificar e proteger os dados sensíveis, né? Usando os mesmos controles que já existem no Workspace, né? Como o Bernardo vai fazer uma demonstração em breve. E terceiro, você permanece em conformidade. O Gemini, pessoal, é uma das primeiras soluções de IA corporativa a alcançar certificações como SOC 1, 2, 3, as ISO, como a 27001, a FedRAMP Height, que posteriormente eu vou
dar uma breve descrição para vocês também, mas são certificações bastante importantes, tá? Na área de segurança, que garante o uso da IA e faz com que ela atenda aos padrões mais rigorosos de segurança e privacidade do mercado, tá? E aqui eu vou reforçar um ponto muito importante, muito essencial. O Gemini, ele é o primeiro assistente de IA corporativo certificado e preparado para empresas, tá? Ele foi desenvolvido dentro dos mesmos padrões de segurança que já protegem o Google Workspace, né? E ele obteve também, como eu falei anteriormente, um conjunto de certificações internacionais. E essas certificações, elas cobrem privacidade, conformidade e gestão de dados, né? Então, nós vemos aqui algumas, por exemplo, eu vou destacar GDPR, como falei anteriormente. A GDPR é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. É uma uma das legislações mais rígidas do mundo, tá? Essa certificação, ela garante transparência e consentimento no uso das informações. As SOC 1, 2 e 3, elas auditam os controles internos de segurança, tá? São responsáveis pela auditoria do controle de segurança e privacidade. As ISOs, como vocês podem ver também, elas atestam as práticas de proteção, gestão e governança. E a RIPA, ela é voltada para o setor de saúde, né? Ela garante que dados médicos e informações sensíveis de paciente sejam tratados com total sigilo e segurança. Ou seja, né, linkando ali com as informações da área da saúde que eu trouxe anteriormente. Uma solução para aquela problemática, como eu falei, seria adotar o uso do Gemini corporativo, né? Um médico, por exemplo, ele consegue criar prontuários e obter informações sobre um paciente com segurança, visto que os dados não serão reutilizados, né? E que a ferramenta Gemini, ele possui certificações próprias para a área de segurança voltadas para a área da saúde, tá? E, além disso, o Gemini também possui o FedRAMP High, que é uma das certificações exigentes, uma das mais exigentes do governo dos Estados Unidos, tá? Voltada à segurança em ambientes corporativos e públicos. Então, observem que há uma preocupação e investimento do Google com relação ao tratamento de dados dentro do Workspace, tá? E aqui eu quis trazer para vocês um comparativo, né, em relação às certificações de segurança envolvendo o Gemini e as principais ferramentas de IA generativa da atualidade. Então, vocês podem ver que o Gemini, ele gabaritou a lei, está bem completinho, bem bonitinho. Ele tem essa preocupação realmente com regulamentação e segurança, né, para que cada vez seja um ambiente mais seguro para você colocar essas informações, seus dados, então você consegue ali tratar e trabalhar de maneira mais segura, né? Então, como vimos até aqui, pessoal, o Gemini ele foi construído com segurança e privacidade no centro, como eu falei anteriormente, né? Ele traz certificações e controles de proteção integrado e total transparência sobre o uso de seus dados. Então, a ideia central do Gemini é bastante simples, né? Permitir que as organizações elas aproveitem todo o potencial da IA generativa. Sabemos que é muito, né? O Gemini é uma ferramenta bastante útil no dia a dia, é uma ferramenta bastante poderosa, então você consegue aproveitar essa ferramenta sem abrir mão da conformidade e da confiança, né? Você consegue ali mexer com seus dados, com as suas informações, num ambiente bastante seguro, sem preocupação, tá? E agora eu passo a falar para o meu amigo Bernardo, que vai mostrar algumas configurações de prevenção. Beleza, pessoal, perfeito. Então, dando sequência agora ao que mais já falou anteriormente, né? Eu falo com vocês agora um pouco mais sobre o que, né? De fato, como essa segurança ela se integra com as ferramentas da Google, né? Como o Gemini ele se integra com as ferramentas do Workspace e como é que funciona essa segurança. A gente escuta muito essa recomendação, né? Sempre usem conta corporativa para ter segurança com os dados, mas hoje a gente vai um pouquinho além, tá? Ainda na parte do que, a gente faz uma overview, assim, do que eu falo com vocês aqui hoje, para dizer de fato como essas ferramentas de segurança funcionam, e logo mais a gente faz uma demonstração já no painel de controle de fato, para o pessoal que tem esse acesso administrativo dentro do ambiente Google de vocês, terem controles também sobre essas funcionalidades de segurança que são essenciais, ainda mais considerando o uso da IA. Então, o primeiro ponto que eu posso conversar com vocês, né, que realmente o controle ele fica por parte da organização.
Então, a gente vê que existem alguns controles integrados realmente para ajudar a proteger essa questão dos dados confidenciais, né? Então, no Drive, é importante ressaltar isso, que o Gemini ele só vai recuperar aquele conteúdo que é relevante para o usuário, que ele vai ter permissão para acessar, então é uma coisa que existe esse filtro, então se aquele usuário ele não consegue acessar alguma informação um pouco mais sigilosa, obviamente o Gemini também não vai conseguir. Quando a gente fala muito sobre segurança, a gente também fala muito sobre reduzir riscos, isso é algo que eu vou falar bastante quando a gente for lá para o painel de controle de fato. Posso falar também com vocês, né, que existem controles integrados, né, como classificação por IA, regras de DLP, IRM, que também vão ajudar a identificar e classificar e proteger esse acesso a dados confidenciais. Então, aqui eu já trago até um print para vocês, né, de uma tela lá do painel de controle, onde eu tenho a funcionalidade, né, para desativar a possibilidade de um usuário, por exemplo, fazer a impressão ou download de um arquivo. Se eu desativo isso, eu já torno tudo isso um pouco mais difícil para o Gemini ter acesso a um dado sensível, entende? Então, são algumas ações que a gente vai ver aqui logo mais que realmente vão trabalhar nisso. Tornar mais difícil essa extração de dados sensíveis, de dados confidenciais, a gente trabalha muito nessa abordagem de realmente reduzir riscos, porque para realmente reduzir esses ataques de problemas com segurança, né? Então, também, já dando sequência, né, que eu tenho o controle, novamente, de como a minha organização ela vai ter acesso a essas funcionalidades do Gemini. Então, eu percebo que dentro ali do uso da minha organização, parte de alguns funcionários, de repente, algum setor específico, ele precisa ter um acesso com o uso da IA que um outro setor já não precisa. Então, a gente também vê essas configurações para, mais uma vez, reduzir riscos. Então, a gente segue muito nessa abordagem, tá? Então, falo para vocês que o app do Gemini, Notebook LM, as próprias ações, né, com o Google Workspace, elas podem ser desativadas por unidade organizacional ou até mesmo por grupos. Falo para vocês também que, em maior parte, os apps do Workspace, né, o Notebook LM, o Gemini, eles já vêm ativos por padrão. Então, isso é uma outra coisa para se ter cautela. Definir exatamente quem vai ter esse acesso com a inteligência artificial para, novamente, reduzir riscos de um possível acesso ali da IA a um dado que é sigiloso, já para reduzir esse risco mesmo, para trazer mais segurança para mim, enquanto usuário, para trazer mais segurança para mim, enquanto pessoa que realmente trabalha com o Google Workspace. Isso fica muito por parte da organização e acho que é algo que eu particularmente acho muito positivo no uso do Workspace, né? Porque mesmo com essas questões de segurança que são preocupantes, a Google ela sempre se torna muito solícita para questões de segurança, foi o que mais falou ali um pouco anteriormente, nessa questão das certificações, né? E realmente dá ao usuário, dá ao cliente esse acesso a questões de segurança. Outro ponto que eu posso falar com vocês antes dessa questão da demonstração de fato é que o Gemini ele se trata de uma extensão do usuário, tá? Então, como disse um pouco anteriormente, o Gemini ele não vai conseguir acessar nada que o usuário ele não tiver, ele não tenha permissão para acessar. Então, o Gemini ele não vai trazer custos adicionais nos termos de gerenciamento de acesso, e, novamente, né, volta muito para aquilo. O que você vai definir? Como você vai definir o uso da IA dentro da sua organização para focar realmente nessa questão da segurança, sabe? Passa muito por isso, muito pela redução de riscos, é algo que eu preciso apontar aqui de maneira muito clara. Então, observem que aqui tem até uma espécie de diagramazinho aqui, né? Onde é um fluxograma mesmo de como funciona o Gemini. Ele vai, muitas vezes, verificar ali o acesso do Google Drive para ver se você vai ver, né? O Gemini ele vai ver se tem acesso ali ao Google Drive para saber se ele pode exatamente acessar aqueles arquivos que seja, não sei, uma planilha, um documento, uma apresentação, que esses sim vão conter informações sigilosas, vão conter informações sensíveis. Então, passa tudo muito por isso, sabe? Pela questão de redução de riscos, e eu, enquanto usuário, eu, enquanto cliente, posso fazer essa redução. Até porque o uso da IA ela pode variar bastante de organização para organização, enfim, tudo pode mudar bastante. Então, é algo muito positivo permitir que o próprio usuário, que o próprio cliente consiga fazer isso.
E agora, a gente vai para a parte do como. Eu vou pedir só licença para vocês agora, porque eu vou trocar a minha tela, e a gente vai lá para o painel de controle, onde eu falo com vocês agora sobre como essas ações, que eu já falei anteriormente, podem acontecer na prática, como eu posso, de fato, reduzir esses riscos, quais configurações eu acesso, qual botão eu vou clicar para ativar uma funcionalidade, para desativar um recurso. A gente vê isso tudo na prática agora, tá? Então, vamos lá para a demonstração. Vou só trocar a minha tela, só um segundinho. Perfeito, acredito que agora vocês já conseguem visualizar a minha tela. E o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês nessa questão de demonstração é o mais simples, questão de acesso. Então, aqui no canto superior direito, a gente já pode acessar o painel de controle, né? Eu vou acessar ele aqui, o íconezinho dele já está aqui. Ele vai me solicitar a minha senha, eu vou colocar agora mesmo. Perfeito. E agora eu já começo a falar um pouco aqui com vocês sobre essas questões de segurança que eu preciso passar para vocês aqui hoje. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, pessoal, é realmente sobre aquelas configurações que eu já abordei anteriormente a respeito desse acesso. Novamente, dentro daquela abordagem onde eu preciso reduzir de fato esses riscos. Eu, enquanto administrador do ambiente Google, eu, enquanto pessoa que trabalha realmente com a área de segurança na minha organização, vou precisar definir quem são essas pessoas que vão ter acesso à integração com o Gemini. Eu posso definir tudo isso para realmente reduzir os riscos. Se eu sei que um setor ele não precisa trabalhar tanto com inteligência artificial, não tem exatamente aquela necessidade de dar aquela permissão e, às vezes, abrir mais margem, né, para acesso a um dado sensível que precisa sempre ser guardado com muita cautela. Então, o primeiro ponto que eu posso ver com vocês aqui hoje é justamente sobre essas configurações de acesso, né, ao app do Gemini, ao Gemini Pro Workspace, a gente pode ver tudo isso. Então, vejam que eu já tenho alguns blocos aqui ao centro, mas falo para vocês que, por hora, a gente vem aqui para o menu lateral, onde eu tenho algumas ações que podem ser feitas com IA generativa, tá? Então, eu posso selecionar ela aqui, a gente fala sobre essas duas aqui a princípio, do Gemini e também do Gemini para Workspace, como é que funciona esse acesso a essas ferramentas, como eu configuro tudo isso. Começo com o app do Gemini, poderia já abrir ele aqui agora, e observem que um pouco mais abaixo eu já tenho uma configuração para trabalhar realmente nessa questão do acesso ao usuário. Eu defino por aqui quem vai trabalhar com inteligência artificial, quem vai trabalhar com o Gemini na minha organização. Então, poderia fazer essa definição por aqui. Novamente, como disse, né, eu posso fazer esse filtro, se é que eu posso dizer assim, por grupo ou por unidade organizacional. E aí, dentro de um exemplo bem amplo, vamos supor que esse setor aqui, dessa unidade organizacional, do setor financeiro, não precisa do acesso ao app do Gemini. Então, nesse caso, é bem simples. Basta eu selecionar ali a unidade organizacional daquelas pessoas e, em sequência, eu já poderia desativar. Feito isso, agora realmente já não corre o risco de ter nenhum tipo de acesso a um dado sigiloso ali no setor financeiro, por exemplo, claro que utilizando o uso do app do Gemini, entende? Então, uma vez que eu clico aqui para fazer essa substituição, eu já blindo realmente aqueles dados ali da interação com a IA. Novamente, o uso ele pode mudar bastante, às vezes pode ser necessário deixar isso ativo, às vezes pode não ser necessário. Então, trabalhamos muito naquela abordagem, naquela perspectiva de redução de riscos. Se eu quero reduzir um pouco os riscos, eu posso reduzir e limitar as pessoas que vão ter acesso a essa integração com a inteligência artificial. Então, vou trocar agora, né? Falei com vocês aqui sobre o acesso ao app do Gemini. A gente troca agora. Posso falar com vocês também sobre o acesso para as demais ferramentas do Google Workspace. Opa, percebi que as pessoas elas precisam ter acesso ao app do Gemini porque facilita bastante coisa, reduz bastante demanda. Porém, ainda é necessário que essas pessoas trabalhem com algumas ferramentas do Workspace. Então, por aqui, a gente também faz esse mesmo controle, eu posso delimitar exatamente quais ferramentas vão ter a integração com a inteligência artificial. Então, vejam que aqui na parte de acesso aos recursos, eu já digo exatamente quais são as ferramentas. E, novamente, eu vou pegar o
setor financeiro aqui de exemplo, né? Eu posso selecionar essas pessoas daqui, e aí dentro da minha configuração, dentro da minha organização, eu percebo que, por questões políticas da minha organização, não é necessário que a integração ela aconteça lá no Google Drive, e também não vai ser necessário nos documentos, planilhas, slides e tudo que deriva um pouco dentro do ambiente, né, do ecossistema do Google Drive, se é que eu posso dizer assim. Então, também, novamente, muito simples. Percebo que é necessário que o setor financeiro tenha aquela integração do Gemini com o Gmail. Beleza, é muito importante que isso aconteça, porque eles conseguem resumir esses e-mails, eles conseguem escrever e-mails assistidos com a inteligência artificial, porém, novamente, para reduzir riscos, eu poderia fazer essa desativação também dentro lá do Google Drive, para que, novamente, eu possa limitar o acesso da IA a dados ali dentro do setor financeiro que são necessários se ter cautela. Então, posso fazer essa substituição por aqui também, tá? Beleza. Outro ponto que eu posso falar com vocês ainda sobre, novamente, nessa redução de riscos, eu posso falar com vocês a respeito do acesso baseado em contexto. Agora, algo um pouco mais firme, que sai um pouco do Gemini, mas que existe uma conexão também. Você pode atribuir, por exemplo, um nível de acesso para que uma pessoa só consiga acessar o Gemini dentro de uma condição específica. Vamos supor que eu quero evitar uma invasão de uma pessoa dentro do meu ambiente da Google, né? E essa pessoa, ela está logada, ela vai acessar ali aquele meu ambiente ali, junto com o Gemini, em um outro país, não sei, em Portugal, por exemplo. Eu poderia trazer uma trava junto com essas configurações de acesso, de acesso baseado em contexto, para limitar somente para as pessoas do Brasil, somente para os meus colaboradores, para os meus colegas que trabalham junto comigo. Então, é uma outra configuração que é possível de ser feita e, obviamente, linkar isso com a inteligência artificial. Para isso, a gente vem agora na parte de segurança, então a gente pode selecionar essa opção daqui. E agora a gente vai descer mais um pouquinho, onde a gente chega justamente nessa opção daqui, é uma das últimas, tá? Do acesso baseado no contexto. Por aqui a gente configura exatamente isso. Então, posso selecionar essa funcionalidade. Aqui, primeiro, é necessário que a gente crie um nível de acesso, que vai ser justamente onde eu vou dizer quais condições uma pessoa vai necessitar ter para poder acessar as ferramentas, e aqui abaixo eu tenho a opção justamente para atribuir esses níveis de acesso a alguns aplicativos, inclusive o do Gemini. Então, aqui a gente vem para a parte dos níveis de acesso, e agora a gente já cadastra um. Só um segundinho. Perfeito. Agora eu já consigo criar esse nível de acesso, a gente cria ele agora. Primeiro, eu vou precisar dar um nome a essa regra, né, esse nível de acesso. Eu poderia colocar, por exemplo, acesso Brasil Gemini, só para a gente pegar de exemplo mesmo. Poderia trazer uma descrição, caso necessário, e aqui mais abaixo eu já trago exatamente quais serão as condições contextuais para que uma pessoa consiga acessar. Então aqui eu digo exatamente qual vai ser o atributo que eu vou trazer aqui nessa parte do acesso baseado no contexto. E aqui eu tenho vários, tá? Eu trouxe o contexto realmente de um acesso localizado dentro de um ambiente, tá? Mas eu posso filtrar ali por rede, por endereço de IP, por exemplo. Eu quero que a pessoa ela consiga acessar o Gemini, as ferramentas de inteligência artificial, mas somente dentro do escritório. Então, eu poderia cadastrar uma rede de IP aqui, que fizesse esse filtro, né? Mas aqui eu vou fazer por local mesmo, só para a gente seguir naquele mesmo contexto, tá? E aqui eu poderia trazer justamente a localização exata, aqui eu poderia filtrar pelo Brasil. Então, agora a gente já definiu essa condição, e aqui eu já tenho um nível de acesso, basicamente. Eu vou clicar aqui abaixo para que a gente possa criar. Então, seleciono aqui. Perfeito. E agora, com essa regra já criada, observem que eu poderia atribuir esse nível de acesso a algum app. Então, a gente pode fazer essa atribuição. E, novamente, né, tudo muito filtrado por unidade organizacional ou até mesmo por grupo. Então, aqui eu vou pegar novamente o pessoal do setor financeiro, que a gente
baseando nossos exemplos por hora, e aí eu digo que somente aquele setor precisa ter esse acesso personalizado do Gemini. E aí eu seleciono a ferramenta do Gemini, tá? Posso vir aqui até a parte de ações, eu poderia estender isso também, para não filtrar somente ali naquele setor, poderia fazer isso de forma mais abrangente para a minha organização inteira, e aí já poderia fazer essa atribuição do nível de acesso. Clico para atribuir, e aqui abaixo eu já vou pesquisar exatamente aquele nível de acesso que eu configurei anteriormente. Então, foi o que a gente pegou, foi esse daqui, o acesso Brasil Gemini, né? Então, o local do usuário, o contexto que o usuário vai precisar ter para acessar as ferramentas vai ser justamente essa, ele está localizado no Brasil, né? Então, eu poderia já selecionar essa funcionalidade. Tenho duas opções, tá? Para monitorar e para ativar logo a regra, tá? Então, caso eu mantenha ela ativa, assim que a pessoa tentar fazer esse login, ela já não vai conseguir de jeito nenhum, tá? Caso eu ative a opção de monitoramento, eu serei avisado que uma pessoa está tentando fazer esse login. Eu já poderia deixar aqui ativo, eu poderia ativar as duas opções, faço o salvamento, né? Posso salvar. Aqui a gente já definiu o nível de acesso, digo aqui novamente a ação, e aí eu poderia solicitar um aviso ou bloquear de fato, né, para que a pessoa não consiga acessar. Aqui abaixo eu ainda poderia definir o escopo, a gente já definiu anteriormente, né, basicamente aquela questão da unidade organizacional, e aqui abaixo eu ainda tenho algumas configurações de políticas que se ligam um pouco com APIs, que são pontos que a gente não explora muito a fundo hoje, tá? Feito isso, eu já poderia fazer a atribuição. Não vou fazer agora porque talvez a gente passe alguma dificuldade nisso, é um painel fictício aqui da gente só para demonstrações, tá? Mas de qualquer forma, o caminho é esse, beleza? Ok. Outro ponto que eu posso ver com vocês ainda é a respeito das configurações de proteção de dados mesmo, dentro da parte de segurança mesmo, para definir, por exemplo, o acesso que a IA ela vai ter, não, mas dificultar realmente ali o acesso a IA a um dado sensível, um dado sigiloso, é algo que eu consigo controlar também. Então, vou voltar aqui nas configurações de segurança para a gente fazer bem do comecinho mesmo. Eu volto aqui para a página inicial do painel de controle. A gente pode descer e ir até as configurações de segurança, onde lá a gente seleciona de fato as configurações de proteção de dados, né? Então, vou descer aqui mais um pouco também. Venho até a parte de proteção de dados, posso selecionar essa opção. Aqui eu tenho a parte onde eu vou criar essas regras para proteção de dados. Então agora eu já vou clicar aqui para gerenciar essas regras, onde a gente pode criar uma nova. Então eu vou clicar para gerenciar, a gente adiciona uma nova regra para já trazer novamente essas barreiras, né? Então eu vou criar uma nova regra aqui para trazer realmente essa barreira da IA a determinado tipo de dado. Então, aqui nessa configuração de proteção de dados, eu posso dizer exatamente ali o tipo de um dado, às vezes um número de telefone, às vezes um número de CPF, eu consigo trazer toda essa segurança para um dado em questão. Então, posso trazer aqui um nome para essa regra. Então, eu vou colocar aqui controle CPF, por exemplo, aqui para dificultar realmente ali o acesso a IA a dados que serão ali o CPF das pessoas ali da minha organização, que estão em algum arquivo ali do meu Drive, por exemplo. Então, aqui abaixo eu defino o escopo, onde essa regra ela vai se aplicar. Posso manter para toda a minha organização mesmo, ou para uma unidade organizacional e grupo em específico. Aqui eu já posso definir os apps onde essa regra ela vai se aplicar. Vou colocar aqui o Google Drive, por exemplo, porque a gente sabe que o Google Drive é um ambiente que centraliza muita informação, né? Então ali eu vou ter planilhas com diversos dados sobre clientes, funcionários, prestador de serviço. Então a gente pode selecionar aqui o Google Drive, por exemplo. E aí aqui, justamente, né, a gente se passa muito pelo aquele fluxograma que eu mostrei um pouco anteriormente. O Gemini, ele vai verificar se pode acessar o Google Drive, aí ele vai ter essa confirmação e aí ele vai ter exatamente aquele controle, né, para saber, opa, o que é que eu posso acessar aqui dentro do Google Drive. Então, se você quer que ele tenha dificuldade de acessar o CPF, né, por exemplo, você já traz aqui nas condições de conteúdo esse tipo de dado, de fato, que você quer que ele tenha dificuldade de acessar. Então, eu poderia pedir para ele verificar justamente esse tipo de dado, né? Vejam que aqui eu tenho algumas opções, uma string de texto, lista de palavras, vou escolher um tipo de dado pré-definido,
Dentro desses dados pré-definidos, eu já poderia selecionar o tipo de dado aqui. Então, veja que eu tenho dados de vários países, algo localizado no Brasil, por hora, a gente só tem o número do CPF, mas eu tenho tipos de dados que são globais, né? Então, vocês, ao descer, podem encontrar eles aqui um pouco mais abaixo. Por exemplo, número de telefone, foi o outro exemplo que eu dei, né? Nesse caso, a gente faz algo um pouco mais localizado mesmo. Então, eu vou trazer aqui justamente o CPF, que é uma opção que nós temos aqui, para justamente limitar o acesso da inteligência artificial a esses dados tão sensíveis, esses dados confidenciais. Aqui eu defino o limite de possibilidade para filtrar realmente a pesquisa ali, a busca, né, o filtro da aplicação dessa regra. Isso aqui é um pouquinho confuso, mas eu explico agora, sem problema. Então, quando eu mantenho aqui o limite da possibilidade alta, por exemplo, muito alta, basicamente aqui, ao selecionar essa opção, eu indico que todo dado que o Gemini, o Gemini não, peço perdão, que a ferramenta de proteção de dados, ela identificar aqui, se eu defino como muito alta, eu vou receber ali um retorno de provavelmente poucos poucos dados. Essa regra ela vai se aplicar a poucos dados, porém eu vou ter certeza que todos esses dados se tratam de CPFs, tá? Então é algo que vai ser muito preciso, se eu mantendo muito alto, sempre vai se tratar de um CPF. Se eu colocar essa opção aqui no limite de possibilidade muito baixo, ele já vai ter um número maior de aplicações, ele vai se aplicar a uma maior quantidade de, de resultados, né, onde ele vai identificar de fato, porém, talvez ele confunda justamente o número de telefone com o CPF. Então, vai muito da minha necessidade, eu posso fazer esse controle por aqui, tá? Aqui abaixo, eu defino a quantidade de vezes que determinada condição vai precisar ocorrer, né? No caso, a condição seria esse tipo de dado, né? Quantas vezes esse tipo de dado vai precisar ser acionado para que essa regra comece a valer. Vocês podem manter o número 1 mesmo. Tenho aqui novamente as condições contextuais, acesso baseado em contexto, foi algo que a gente já viu anteriormente. E aqui, pessoal, eu já digo exatamente a questão das ações. E nessas ações, eu trago para vocês já essa dica mesmo para desativar o download, a impressão e a cópia. Uma vez que eu faço isso, pessoal, basicamente eu dificulto um pouco o acesso do Gemini exatamente a esse dado que eu já defini anteriormente, né? Então, uma vez que eu faço isso, o Gemini ele já vai ter muito mais dificuldade, a IA já vai ter muito mais dificuldade para acessar aquele dado em específico que foi o CPF. Claro que a Google ela sempre traz essas certificações com ela, mas é muito interessante passar esse controle para o usuário, né? Então, quando eu ativo essa opção por aqui, para desativar o download, impressão e a cópia, a ferramenta de IA já vai ter mais dificuldade para acessar aquele dado em questão, no nosso caso, um número de CPF. Aqui abaixo eu ainda poderia ativar os alertas para revisar isso, para ver isso na central de alertas. Consigo revisar tudo isso por aqui, posso fazer essa revisão e já criar, tá? Essa regra, e depois que eu crio essa regra, eu já posso ativar ela e ela já passa a valer para toda a minha organização. Tranquilo? Poderia ver com vocês aqui alguns outros pontos, só para a gente fechar realmente o painel de controle. Aqui eu consigo ver alguns logs para entender como anda o uso do Gemini na minha organização, né, para ter uma ideia mesmo se as pessoas estão aderindo muito ao uso do Gemini, se esse uso às vezes está sendo desenfreado, que pode sim aumentar os riscos, né, às vezes as pessoas utilizam mais a inteligência artificial do que a inteligência pessoal, né, então é algo que eu posso monitorar também, ter essa cautela, ter esse cuidado. A gente pode observar aqui na parte dos relatórios isso. Então, na parte dos relatórios, eu posso selecionar a opção de auditoria e investigação. Poderia selecionar qualquer um desses eventos aqui do registro, tá? Qualquer um desses aqui, fica mais fácil de filtrar a partir do momento que a gente seleciona qualquer um desses. Então, a gente espera carregar aqui um pouquinho. E beleza. Por aqui, eu já trago exatamente qual é o tipo de registro que eu quero investigar. Nesse caso, o registro seria aqui, por exemplo, algo relacionado ao Gemini, né? Então, posso dizer aqui que eu quero investigar todos os registros do Gemini para o Workspace, por exemplo. E aqui eu já trago exatamente as condições ou filtros para fazer essa pesquisa, para entender o uso de determinado contexto. Então, poderia adicionar aqui uma condição para
trazer o ator aqui em questão. Ah, eu quero investigar o uso da minha conta aqui, eu quero investigar o uso de Bernardo. Então, coloco aqui o ator, Bernardo. Beleza, já aparece aqui. Feito isso, poderia fazer a pesquisa. A gente aguarda aqui um pouquinho. E beleza, já tenho aqui alguns logs, né, para ver realmente como foi o uso dessa pessoa. Falo que esses logs, tá, pessoal, eles são cadastrados em até 6 meses, tá? Então, por aqui vocês conseguem ver essas questões aqui de realmente como anda o uso, você consegue investigar para ter realmente esse controle. E a gente pode ir até um pouco além. Posso mostrar realmente para vocês uma ferramenta de auditoria, que é o Google Vault, que deixa você investigar isso de maneira mais profunda mesmo, tá? Para você ver exatamente qual foi a interação. Por aqui eu vejo só o registro. Lá no Vault eu vejo a interação de fato, como aconteceu. Só falo para vocês que essa ferramenta do Vault, né, ela só está disponível para algumas licenças um pouco mais complexas, um pouco mais avançadas, as licenças Plus. Mas de qualquer forma, super válido a gente abordar isso aqui também hoje, porque estamos falando sobre segurança, sobre questões de privacidade, então são pontos que a gente precisa ver também. Então, vou acessar o Vault por aqui, tá? Só um instantinho, já vai carregar. Beleza. E aqui no Vault, eu já vou ter acesso justamente aos casos de auditoria que eu vou tentar fazer. A gente não se aprofunda muito no uso do Vault, mas eu quero mostrar para vocês que eu consigo realmente ter aquela visualização dessas interações com a IA, né? Feito isso, eu poderia selecionar qualquer um desses casos que a gente já tem aqui, onde eu fiz alguns testes anteriormente. Então, posso pegar esse teste daqui. E agora eu seleciono o serviço onde eu quero fazer aquela investigação, aquele processo de auditoria. Posso clicar aqui para selecionar, de fato, o serviço. Posso escolher o app do Gemini. E aqui eu ainda consigo filtrar, né? Se eu quero filtrar por uma conta em específico, eu quero filtrar por uma unidade organizacional. Nesse caso, eu vou trazer a minha conta mesmo. Então, eu vou colocar aqui a minha conta, Bernardo Guerra. Beleza. Feito isso, já poderia fazer essa pesquisa. Clico aqui para pesquisar. E agora ele já vai trazer, mais uma vez, aquele retorno relativamente similar com o que a gente viu no painel de controle, né? Eu vejo quais foram os prompts que foram feitos, eu vejo o retorno, tá? Isso de uma forma um pouquinho mais difícil de visualizar, eu concordo. Eu poderia deixar o mouse aqui, ó, porque vocês não vão ver, porque eu mantenho o compartilhamento somente da janela. Mas se eu mantenho o mouse aqui, ele já aparece uma janelinha, né, desse comando, como ele ocorreu de fato. E, por fim, vocês podem fazer a exportação para levar para um processo jurídico, caso seja necessário. A gente torce para que não, óbvio, mas, enfim, mais uma vez, tratamos de segurança, então tem que pensar em vários contextos. Feito isso, tem aqui as questões das exportações, poderia exportar, fazer download para encaminhar para uma agência, enfim, uma agência jurídica e ter todo aquele controle. E aí eu mostro para vocês mais ou menos como fica esse resultado. Mais ou menos por aqui, tá? Ele já vai gerar ali uma página em HTML, onde eu visualizo exatamente cada comando, cada retorno que a IA deu. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu encontrar, perfeito, aqui. Observem que eu consigo, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom, tá? Reconheço que é bastante informação, mas vai fazer sentido, só um segundinho, perfeito. Então, acho que dá para visualizar, ó, mas aqui eu tenho o prompt que eu dei, né? Então, nesse caso, eu pedi para ele fazer um texto curto ali para um post de Instagram. E aqui eu já visualizo exatamente o retorno que a IA dá para a pessoa. E aí eu consigo ver, né? Se de repente ali tem alguma informação importante, alguma informação sigilosa, alguma informação confidencial, eu consigo analisar tudo isso por aqui e, mais uma vez, decidir como é que eu vou trabalhar de fato dentro desse alarme, dessa questão de segurança. Então, pessoal, falo para vocês que nas ações de segurança previstas para hoje, as demonstrações aqui que eu selecionei para vocês, era basicamente isso, tá, pessoal? Sendo assim, digo a vocês que a nossa demonstração, né, ela finaliza agora, tá? Vou só botar lá para o slide para a gente manter ali o muito obrigado e quero agradecer aqui a participação de vocês. Espero ter sido o mais claro possível aí nas minhas demonstrações. Valeu, pessoal!